Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Andreia Martinez, aqui de São Paulo, ela disse que gostaria que a gente desenvolvesse um pouco mais o assunto sobre o que o sexo e o comportamento promíscuo geram de karma. Eu não vou responder bem desse jeito, porque eu tenho falado aqui todos os dias, praticamente, repetindo, que é para o pessoal tentar entender mesmo. Karma não é castigo, Andreia. Não é, não é. Calma. Vamos repetir de novo aqui hoje também, antes da gente falar sobre isso. E como se enquadra isso aí na evolução dos seres humanos? A pergunta é interessante porque a gente pode sempre, por acréscimo, falar mais alguma coisa, né? O ser humano tem que ir ao fundo do poço para aprender a viver, Andréia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu sou assim também. Não tem jeito. Eu fumei durante um tempão. E fiquei acho que uns 20 anos tentando parar de fumar. Né? Quer dizer, então eu estava na dependência também. Eu costumo andar pela calçada do lado direito da rua onde eu moro. Se um amigo meu me puxa para do lado esquerdo, já começa a despertar em mim um certo mau humor, que eu não sei nem porquê, mas se eu raciocinar um pouquinho não tem lógica, é animal isso. Pertence ao corpo de desejo. Então eu reajo e continuo andando pela calçada que o meu amigo me puxou. Fazer o quê? Por que o ser humano é assim? Sabe por quê? Porque ele só evolui cutucado. Ele só vai para frente cutucado com vara curta. E a vara curta, infelizmente, como a cabeça não ajuda, o ser humano só vai quando é para frente quando chega ao fundo do poço. O indivíduo só abandona certas ideias ligadas a dinheiro, acumulação, quando ele está quase morrendo, que ele fala, uai, será que tem jeito de eu levar no caixão aí uns 2 bilhões de dólares para eu gastar do outro lado? Não tem. Então o que adianta? Você só leva da vida a vida que você leva ou a experiência que você tem. É claro que ele vai levar para o outro lado aquela experiência de que não adianta acumular muita coisa, né? Um dia nós vamos conseguir eliminar o dinheiro, que foi muito bom até agora, como instrumento de troca. Ele foi inventado por um ser que era um Manu nórdico, né? Odin é o nome dele, que virou mitologia, infelizmente, como Orfeu também, que existiu e virou mitológico lá da Grécia, né? Mas agora não dá mais, porque o ser humano fez o dinheiro, por ele ser muito criança ainda, e ao invés de instrumento de troca, um instrumento de poder nas mãos dele, que ele quer poder de qualquer maneira, mas isso aí por reverberação hiperfísica do ser mais poderoso que nos criou e que a gente chama de Deus. Ou em nome desse Deus único, né, os seres que ajudam esse Deus único, os supremos arquitetos do universo, os 7 grandes arcanos que criam universos aí, paralelos, etc., é que fizeram tudo isso, depois construíram o ser humano e vai por aí afora. O ser humano vicia em tudo. Ele vicia em cigarro, drogas, futebol, comida, andar por uma calçada de uma rua, ele vicia em matar. Vê o sangue correndo no outro, ele fala, que linda, ele dá a gargalhada, mas ele não sabe que é olho por olho, dente por dente. A lei de Deus é essa. Não há um religioso sequer capaz de, em nome de Deus, perdoar alguém por um crime praticado. Senão o ser humano não aprende. O dia que a gente tiver certeza da lei do karma. Mas lei do karma não é castigo. De tanto ouvir falar em karma negativo daqui, karma negativo dali, a gente se esquece de raciocinar a respeito. Karma significa roda da vida. É só isso. Sem ele, a vida não roda, não gira, não tem evolução nenhuma. Então, bendito seja o karma negativo. Quando a balança do karma ela se desequilibra por excesso de negatividade, na vida seguinte, ou até naquela vida mesmo, o indivíduo já tem que começar a desequilibrar esse prato e subir o outro. Então, o prato positivo. Então, o excesso de mal gera na outra ponta o excesso de bem. Agora, se o indivíduo não praticou ainda excesso de mal e ele pratica excesso de bem, ele também desequilibra o karma por excesso de bem. Você não sabia dessa? Desequilibra por excesso de bem. Ela é santinho, e santinho só tem valor lá em cima. De onde nós viemos. Porque aqui embaixo não tem. Aqui nós somos anjos caídos, né?
E nós temos que aprender pelo bem e do mal, comendo os frutos da árvore do bem e do mal. O ser humano vicia em tudo. Ele vicia falar mal dos outros, vicia em internet, vicia em fazer conversinha ao pé do ouvido, vicia em achar que ele é o tal, vicia em achar que ele tem a verdade, vicia na Bíblia, vicia no direito, vicia em tudo. Ele fica quadrado, ele é ministro do Supremo Tribunal e de repente o mundo dele vira só aquela sala, esse salão onde se reúne. Ele passa a não ter grande visão do mundo fora. Então, de repente ele é pego numa entrevista e solta algo que o povo não quer ouvir, como a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, disse esse dia, não é hora para falar isso. E aí todo mundo caiu de pau em cima dela. Ora, ela é a mesma coisa do Antônio Carvalho, de você e de todos nós, né? Ela também é psicomentalmente infantil, nós todos somos. A gente cria um ambiente para a gente e não quer deixar o ser humano acomodado. E por quê? Devido ao momento cósmico que estamos atravessando, é só isso. O ser humano não é mau, não é nada, é só criança. As formas, pensamento, o plano físico-mental abstrato, ele é potencialmente tão forte que é o melhor sistema operacional do computador pessoal meu. É a minha cabeça que tem que me conduzir. Mas, infelizmente, tem gente, e aí eu vou entrando um pouquinho no assunto que você pediu, sexo, Andréa Martinez. Eu também fui assim. A cabeça de baixo é que passa a funcionar no homem, né? E a mulher, né, a vagina, etc., os órgãos sexuais, e no homem também. Então vira um sexo desbragado. Eu padeci disso também há muito tempo. A gente vai ficando mais velho, você vai mudando, né? Então, o grande sistema operacional do computador central dos universos todos, o grande sistema operacional chama-se plano mental também. Agora, quem vai operacionalizar esse computador central? Só os seres que têm autorização, que têm a senha para entrar neles. Nesse computador central, chamado de a caixa, né? E a caixa é um pouco mais do que isso, mas vamos ficar nisso. O dia da criação correspondente a ele, o 5º dia do plano mental, e esse dia corresponde a 1.734.000 anos que a gente tem para esgotar todas as possibilidades do plano mental. Por isso, Andréia, por isso o Hermes, o Trimegisto, 3 vezes mestre, 3 vezes Deus na Terra, ele disse, a não ser que ele tivesse sido um bobão muito grande, né? Ele disse: pessoal da Terra, a partir de hoje estou detonando aqui o início do dia mental abstrato. Ninguém entendeu até hoje, mas vamos lá, né? Tem 5.500 anos que ele falou isso. 507 anos ainda. Tudo é mental. A primeira lei do Hermes está no livro Caibalhon, da editora Pensamento. Apesar que lá está invertido e tal, mas não importa, tá lá. Tudo é mental. E o resto, as outras 6 leis decorrem dessa primeira. Se tudo é mental mesmo. Ele não disse tudo é mental menos o Ailton Dias, ou menos o Carvalho, ou menos você que está ouvindo. Não, tudo é mental mesmo e acabou. É que o ser humano não consegue se fixar no mental. É raivinha daqui, ofendido dali, e não sei o que de lá. É um mundo de paixões. Por quê? Porque ele é mau, porque ele não presta. É roubo daqui, ele quer na marra as coisas. Por quê? O ser humano é mau, é um porcaria, é um estuprador, é um pedófilo e sei lá o que mais. Não, ele é criança, é só isso. Ele é criança, ele não tem outra explicação para isso. Eu vejo o ser humano hoje, né, como eu me vejo no meu próprio espelho da minha própria alma, como uma criança. Por isso que vem tanta besteira na cabeça da gente. O nosso problema é o diagnóstico. Diagnóstico que um dia ele precisa vir à cabeça de todo mundo aqui da Terra, né? Para entender que nós somos criancinhas ainda, psicomentalmente infantis. Repare uma cadela no cio, Andréa, né, se oferecendo aos machos. Ah, se alguma mulher faz isso também ainda hoje, é chamada de galinha. E se um homem sai por aí atrás de mulher, se sai atrás de mulher, porque tem mulher atrás de homem também, né? Aí ele também, hoje em dia, ele é chamado também de galinha. Eu já vejo meninas aí, inclusive parentes minhas, né? As meninas falando: ah, eu não gosto muito desse cara não, porque ele é muito galinha. Muito galinha, namorador demais, né? Ele fica com uma, fica com a outra, mas a outra também fica com ele, fica, né? Sei lá. A vida está cheia de pais que estupram filhos homens.
Procura aí, você vai achar para todo lado, vai na polícia para você saber. E os casos que não vêm a público? E estupram filhas mulheres, até em cidades pequenas isso aí acontece. Mães que levam as filhas à prostituição, religiosos pedófilos, doutores com pós-doutorado e o raio que os parta, com problema de liberar a sua homossexualidade, como se ser homossexual fosse uma grande coisa para liberar a cabeça dele. Tudo é mental. Se ele quer ser, ele quer liberar, o problema é dele, ou a solução é dele, tanto faz, isso não é problema. Cada um que seja o que quiser, você não pode impor nada aos outros, né? A única coisa que eu estou impondo a você aqui é que você pense para você criar a sua própria verdade e não engula a minha com casca e tudo, não. Por que isso no ser humano? Esse problema todo com sexo, né? Eu passei por isso, eu fui adolescente, problema. Foi. Eu tinha um medo danado de ser viado quando era pequeno, né? Depois vai passando. Por quê? Porque o ser humano tem a próstata, né, que produz o espermatozoide lá, né? E vai pro testículo e fica lá. Então, muitas vezes o toque na próstata é muito perto um do outro, né? Eu não sei, isso aí deve ser defeito de fabricação por enquanto. Você tem que reclamar pro o Satya Kumara, que é o chefe da evolução do reino hominal ainda. Eles estão num laboratório muito grande em Agartha, fazendo de tudo para melhorar o ser humano, né? Mas é claro que o que a gente faz aqui vai melhorando lá. Eles falam, opa, peraí. Nós precisamos afastar um pouquinho o pênis do homem, botar um pouco mais pra cima, porque tá dando desejo sexual anal nele, e dá na mulher também. Pior que a mulher encarna como homem, aí é mais um homossexual, depois que ela já vem com desejo de funcionar pelo sexo, pelo ânus, entendeu como é que é a história? Aí você fala, mas o Carvalho é doido, tá falando um monte de bobagem. Me prove o contrário, por favor. Me permita a inversão do ônus da prova. Eu tô só falando. Prove o contrário, por favor, pro seu próprio bem. Pra mim não interessa isso, né? Eu já me convenci dessas coisas, não interessa. Então eu vivo com a minha verdade, né? Agora eu não vivo com a minha, prova que eu tô errado, vá. Não fica porque isso é bobagem, reclamando, manda coisa pra ombudsman também aqui. Isso não adianta, não é por aí. Por que isso? É porque o ser humano saiu ontem mesmo do reino animal, né? E está tentando virar gente, constituindo o seu próprio reino hominal. Nada está pronto e acabado nos 144 mil universos paralelos da tradição teosófica. Aí você fala, mas você está sendo antirreligioso. Não. A religião não podia contar diferente para criança. A religião sempre foi um freio. E ainda hoje é freio. O ser humano ele vai mostrando estado de consciência mais elevado de acordo com as encarnações que ele tem. É vivenciação, é sopesamento de encarnações, uma depois da outra. Aí ele vai ganhando mais consciência. Por isso que ele passa pro chamado lado do bem. Por quê? Porque faz mal para ele ficar no lado do mal. Aí ele descobre as coisas, né? E ele não fica bonzinho para agradar a Deus, ou Cristo, ou Buda, ou Maomé, sei lá o quê. Não. É porque quando ele descobre as coisas, ele faz aquilo que a sociedade acha que é o bem, porque é bom para ele. Aí ele pode discutir sobre direitos coletivos e difusos, que hoje em dia as faculdades de direito por aí discutem, até em nível de mestrado, doutorado e tal, mas discutem, mas não tem fundamento nenhum. Você entra nos cursos de filosofia por aí, a filosofia não atinge isso aqui porque ela não tem parâmetros adequados, né? Ela vive de sistema de referência, numa dualidade que ela própria não percebeu ainda. Sem sistema de referência, balbal filosofia, acabou. A teosofia é a mãe de tudo e não a filosofia, né? É hora do ser humano descobrir essas coisas, como a Helena Blavatsky ensina também, professora Risa de Souza, né? É a Gupta Vidya, ou ciência iniciática das idades, que vai mostrando de onde nós viemos, para onde nós vamos. É tecnologia, é uma ciência iniciática das idades e não um monte de besteira. Entendeu como é que é a história, não? Seres importantíssimos que mudaram o mundo se ligaram a essas coisas, porque não conseguiam explicações no comum da Terra. A educação mais urgente que o ser humano precisa não é exatamente a da escola dos homens, mas a do conhecimento cósmico, que o levará a conhecer a si mesmo. Ou então todos os grandes mestres foram os idiotas, né? Repetindo a mesma coisa. Todo pensamento, toda palavra que expressa o pensamento e toda ação resultante do pensamento, e por vezes até da palavra, cria dependência para o ser gerador do pensamento, da palavra e do ato.
ou karma, né, como quiserem. Nenhuma ação praticada com o corpo físico deixa de afetar os corpos sutis e retornam ao físico como bem ou como mal. Eu fui um bebum em vidas passadas, eu me lembro de 59 encarnações. Nessa vida eu já vim com um fígado meio ruim. Então o que aconteceu dias atrás comigo? Eu fui parar na UTI porque uma veia rompeu, uma varize rompeu no esôfago. Aí o médico me perguntou: senhor Carvalho, que eu tenho 61 anos, aí me chamou de senhor, bem mais novo que eu, né? O senhor bebe muito? Eu falei: não, nessa vida eu bebi um pouquinho, mano, né? É porque o sintoma do senhor é de cirrose. O senhor já teve hepatite? Não. Já de diagnóstico, o senhor já não tive, não. Que estranho, né? Parece que o senhor tem cirrose e tal. Eu falei: não tenho, não, mas agora tem explicação? Não, a medicina não tem, eu tenho, né? Eu fui um bebum, o átomo permanente registra. Você cai no sexo, compadre. E troca de casal daqui é divertido, né? E troca de mulher, troca de homem, aquele rolo todo, e faz sexo anal, sexo frontal, sexo labial, sexo diabo que carrega e tal. Sabe o que vai gerando? Há uma troca de energia, e energia é matéria em movimento, é a ciência que afirma isso. Há uma troca de energia nessa confusão sexual que o ser humano está fazendo. E essa troca de energia, como energia, matéria e movimento, afirmação da própria ciência, vai gerando no astral, e o pessoal não sabe disso, micro-organismos, né, que nós chamamos de bactérias, fungos, sei lá, esses bichinhos todos aí do microcosmos, e que eles depois se materializam no físico. Ensina a tradição esotérica, por exemplo, que o treponema pallidum, né, que o micro-organismo que provoca a sífilis, que é doença sexualmente transmissível, ele foi gerado na Atlântida, porque a Atlântida, como está acontecendo agora conosco, caiu numa gandaia danada que é para o ser humano perder o mental. Sabe por quê? Aí Kundalini baixa, se fixa mais no sexo ainda, e quanto mais sexo você quer. Aí você fica viciado em sexo. E a mulherada também, forrate que a mulher tem no esperma feminino, baixa pro chakra raiz da mulher também, né? E aí cai tudo na gandaia. E você tira o mental, porque aí quando você revirar tudo aqui na Terra, vai ficar que nem cachorrinho, só latindo quando sente dor, sem saber o que está acontecendo, né? E querendo brigar com Deus, porque Deus é um sacana, não faz a gente feliz de jeito nenhum, como se ele tivesse obrigação de fazer alguém feliz. Nos deu a vida, isso aí é por nossa conta. O sofrimento foi nós que inventamos, né? Nós geramos essa porcariada toda. O ser humano é que fabrica suas próprias desgraças. O sexo leva ao bem ou ao mal. Depende de como é utilizado.